Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os pressupostos processuais. A gente trabalhou nas aulas anteriores com as condições da ação, né? Na verdade, conforme a gente viu lá nas teorias da ação, né, o direito de ajuizar uma ação, ele é incondicionado, né? Ele é constitucional e incondicionado. Porém, né, o direito de ter uma sentença de mérito vai depender de alguns requisitos, né? É a teoria eclética do Lieberman, né? Quais são esses requisitos? Né? Divide em dois, as condições da ação, que a gente estudou na aula passada, que são condições de existência válida da ação, e os pressupostos processuais, né? Que é o que a gente vai estudar hoje, que são condições para o desenvolvimento válido de uma ação, né? Porque se uma ação se desenvolve de uma forma que não é válida, gente, a sentença também não vai ser válida. Então, eu vou ter uma sentença de mérito que também não é válida, né? E aí não adianta nada, a gente perdeu tempo e dinheiro e não teve uma decisão válida, tá? Bom, isso já tá, esse material, né, dessas aulas já estão para vocês lá no Sistema Faculdade, tá? Mas eu vou abrir aqui fazendo um share com vocês. Primeiro, bom, aí voltando, né? Então, nós vamos trabalhar os pressupostos processuais, tá? O que eles são? Requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo, tá? São requisitos que tornam a ação regular do ponto de vista do direito e permitem a validade da ação e, consequentemente, da decisão. Porque se eu tiver, gente, uma decisão que não é válida, todo aquele processo foi inútil, tá? Mas para ela ser válida, o processo tem que observar alguns pressupostos, tá? Que são os pressupostos processuais. A gente vai dividi-los em dois, os pressupostos subjetivos e os pressupostos objetivos. Os pressupostos subjetivos referem-se, gente, aos sujeitos do direito, ou seja, quem são, né, as pessoas que estão participando do processo, tá? Então, primeiro a gente vai trabalhar com os subjetivos, depois com os objetivos. Então, quais são os pressupostos subjetivos, tá? São 4, ó, estão aqui para vocês, tá? É porque esse daqui não tá em negrito, deixa eu pôr. É em negrito, né? Isso daqui não precisa. Pois bem, vamos lá. Então, são 4. Competência do juízo, ausência de impedimento ou suspeição, capacidade da parte e capacidade postulatória, tá? Bom, competência do juízo é algo que a gente já trabalhou, quando a gente trabalhou jurisdição. Vocês lembram que a gente falou que o juízo tem que ser competente? Algumas doutrinas falam em competência do juiz. Não é competência do juiz, da pessoa física do juiz, gente. É competência do juízo, do órgão judiciário, tá? Então, aquele órgão judiciário tem que ser competente para processar e julgar aquela ação. A gente tem duas competências, a competência relativa e absoluta. A competência absoluta é uma questão de ordem pública. Ela pode ser legada a qualquer momento no processo, tanto pelo juiz quanto pelas partes, tá? E ela tem 2 critérios: em razão da matéria, que, ou seja, é o ramo do direito, então uma ação de divórcio vai ser na vara de família, um homicídio na vara criminal, tá? E em razão da hierarquia, que tem a ver com a instância. A gente normalmente inicia um processo na primeira instância e recorre para a segunda, né? Mas tem casos em que eu vou juizar a ação direto na segunda instância ou até então nas instâncias superiores, né? Porque não existe terceira e quarta instância, como a mídia às vezes fala de forma errônea, né? O que eu tenho é STJ e STF, né? Então, se eu for juizar uma ação criminal contra o Calil, o nosso prefeito, vai ser na segunda instância, competência originária, né? Se for contra o Zema, o governador, no STJ, e contra o presidente, no STF. São exemplos, tá? E a competência relativa também tem 2 critérios, né? Primeiro, o critério em razão do local, em qual comarca eu vou juizar a ação, e em razão do valor da causa, para saber se eu vou juizar na justiça comum ou nos juizados especiais, tá? Bom, então é necessário que o meu processo tramite no juízo competente, corretamente. Se houver algum
processo tramitando em um juízo que não é competente, ele não está cumprindo esse pressuposto processual e não está tendo um andamento regular, né? E aí nós vamos ter que remetê-lo ao juízo competente, porque as decisões daquele juízo que não é competente, do juízo incompetente, não podem ter validade, tá? Bom, é competência do juízo, gente, algo que a gente já falou, né? A gente falou sobre isso quando a gente trabalhou a jurisdição. Outra coisa que a gente trabalhou, quando a gente trabalhou os requisitos da jurisdição, e que também é um pressuposto processual, é a ausência de impedimento ou suspeição. Impedimento ou suspeição de quem? Do juiz, né? O juiz é impedido de atuar em processos, né, conforme os casos do artigo 144 do CPC. E ele é suspeito e também não pode atuar nos processos no caso do artigo 145 do CPC, tá? Por quê? Porque nesses dois casos, o judiciário não acredita que o juiz poderia continuar sendo totalmente imparcial, tá? Os casos de impedimento são casos mais objetivos, que eu tenho certeza absoluta, né, que o juiz não pode ali ser imparcial. A suspeição são mais subjetivos, tá? O impedimento, quando o juiz é parte, quando uma das partes é seu filho, seu cônjuge ou seu parente, quando ele já conheceu aquele processo antes de ser juiz como advogado, como membro do Ministério Público, como testemunha, como perito. Quando o processo é contra uma instituição de ensino, uma faculdade de direito, da qual ele é empregado, tá? São alguns exemplos. E o suspeito, quando ele é amigo ou inimigo da parte, tá? Quando ele recebe dádivas, presentes ou de alguma forma ajuda a parte, ou tem qualquer tipo de interesse na ação, tá? Peço que vocês relembrem os casos de impedimento ou suspeição, relendo o artigo 144 do CPC e o artigo também 145. O 144 fala sobre impedimento e o 145 sobre suspeição. Quando tiver impedimento ou suspeição, gente, falta um dos pressupostos processuais, que é um pressuposto que a gente fala que é um pressuposto negativo, que é a ausência, a inexistência de impedimento ou suspeição, tá? Nestes casos, o processo não está tendo um andamento regular. E tudo que está acontecendo ali é nulo, porque aquele juiz que está, né, coordenando aquele processo é impedido ou suspeito, tá? Os próximos dois pressupostos processuais subjetivos têm a ver com a parte e com o advogado. O primeiro é a capacidade da parte, né? É a capacidade da pessoa para ser parte. Todo mundo, gente, quando nasce, adquire personalidade jurídica e pode ser sujeito de direitos e de obrigações. Porém, não quer dizer que ele é capaz para exercer os atos da vida civil, tá? Só é capaz para exercer os atos da vida civil o maior de 18 anos que não incorra em nenhum dos casos do artigo 4º do Código Civil, tá? Então, eu tenho o absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Eu tenho o relativamente incapaz, que é aquele que tem entre 16 e 18. Aquele que é ébrio habitual. Sabe o que é ébrio habitual, gente? Sabe o que é ébrio habitual? É o alcoólatra. O viciado em substâncias tóxicas, o pródigo, né? E aquele que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a sua vontade, tá? Essas pessoas, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz e os outros que eu citei são relativamente incapazes. Eles não têm capacidade para exercer os atos da vida civil. Então, como é que eles vão estar em juízo? Como é que eles vão ser parte de um processo, autor ou réu? Então eles não podem ser partes no processo, né, professora? Uai, mas aí? Eles não podem demandar os direitos dele? Então a gente pode fazer o que a gente quiser com quem foi incapaz, porque eles não podem ajuizar a ação? Não é bem assim, não. Lembra, eles têm personalidade jurídica, eles são sujeitos de direito. A única coisa que eles não podem é estar em juízo. Mas eles são sujeitos de direito. Eles têm direitos e podem demandá-los em juízo, né? Como? Se for absolutamente representado por alguém, né? E se for relativamente, né, assistido por alguém que seja capaz, né? Então, eles vão ser partes.
Mas como eles não podem sozinhos praticar os atos da vida civil, porque não têm capacidade plena, eles vão ser representados ou assistidos. É o caso, gente, dos alimentos, né? Então, eu tive aí um filho com o Rodrigo Hilbert, né? Desculpa, Fernanda Lima. Tive aí um filho com ele, né? E ele assumiu e não está pagando pensão. Então, vamos ter que ajuizar uma ação. Então, eu vou ajuizar uma ação do Rodrigo Júnior, representado por sua mãe, Michele, contra o Rodrigo pai, né? A parte é o Rodrigo Júnior, é o filho. Ele é representado pela mãe, já que ele é absolutamente incapaz, tá? Bom, e por fim, a capacidade postulatória, que só o advogado tem. O que significa capacidade postulatória? É a capacidade para falar em juízo, para estar em juízo. Essa capacidade, meus queridos, só o advogado tem, tá? É por isso que você precisa contratar um advogado quando você quer ajuizar uma ação, porque só ele pode falar algo em juízo, tá? Então, quem tem capacidade postulatória? Só advogado. Eu tenho duas exceções. Os juizados especiais nas causas de até 20 salários mínimos e na Justiça do Trabalho, em que a pessoa não precisa estar acompanhada de advogado. É chamado ius postulandi, né? Ela pode postular sozinha, sem estar acompanhada por um advogado. Nos juizados especiais, causas até 20 salários mínimos e na Justiça do Trabalho, tá? Esses, gente, são os pressupostos processuais subjetivos, que tem a ver com sujeitos de direito. Mas agora a gente vai trabalhar com os pressupostos processuais objetivos, que tem a ver com a forma do processo, tá? Então, eu vou mudar aqui o arquivo, tá? E aqui, ó, pressupostos processuais objetivos. Refere ao desenvolvimento válido e regular do processo, tá? Os subjetivos têm a ver com sujeitos do processo. Quem são os sujeitos? Juiz, autor e réu, né? E os objetivos têm a ver com a tramitação do processo. Só falando para vocês que sobre os sujeitos do processo, autor, juiz e réu, é a nossa última matéria. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Vamos falar agora, então, dos pressupostos processuais objetivos, tá? São A, B, C, D, E, F, G, H, I. São 9, né? Então, vamos lá. Primeiro, petição apta. Aí, gente, está falando da petição inicial, tá? O que é a petição inicial? É aquele documento que dá início ao processo, que inicia o processo. É onde o autor expõe os fatos, expõe o direito que ele quer assegurar e faz o pedido dele, tá? Este ato é um ato solene. O que significa um ato ser um ato solene? Ele tem forma prescrita em lei, tá? No cível, que a gente acaba usando para as outras áreas também, tá lá no artigo 319 do CPC. E vocês vão estudar isso daqui a fundo no processo civil 1, que é no terceiro período, já no próximo período. Vocês vão estudar, gente, fica um mês estudando esse artigo 319, porque são 7 requisitos para que a repetição seja apta. Eu tenho que cumprir 7 requisitos, né? Aí vocês estudam isso a fundo. Que requisitos são esses? Eu vou falar, mas vão passando, já que vocês vão estudar isso melhor no semestre que vem, tá? Primeiro, o endereçamento. Eu endereçar para quem? Para o juízo competente. O 319 fala: a petição inicial indicará. Gente, quando o 319 fala isso, a petição inicial indicará é um verbo no imperativo. Ela vai indicar, né? Talvez, quem sabe, pode ser que indique, não. Tem que indicar. O quê? A inciso 1, o juízo competente. Ou seja, quem é? Qual é o órgão judiciário para onde eu tenho que endereçar aquela petição? Uai, professor, eu não endereço para o judiciário e eles mandam lá para o juiz competente? Não, eu tenho que endereçar para o juízo competente, tá? Observando a competência relativa e absoluta, que a gente já estudou e já relembramos nessa aula, tá? Depois, a gente vem para a qualificação das partes. A gente vai dizer quem que é o autor e quem que é o réu. O que o código fala? Tem que ter um nome completo, estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico e endereço completo, né? Endereço residencial ou profissional completo, tá? Bom, depois que eu já mandei para o juízo, já falei quem são as partes, eu narro os fatos. E depois apresento a fundamentação jurídica que deve ser aplicada naquele caso. O juiz não sabe, não? Eu que tenho que dizer? É.
Direito é ciências humanas, gente. Permite interpretação. Então, eu que tenho que dizer como que o direito tem que ser aplicado naquele caso, porque eu estou tentando convencer o juiz a aplicar o direito daquele jeito. E beneficiar o meu cliente, obviamente, né? Depois, a gente faz os pedidos, né, com as suas especificações. É assim que o código fala, pedido com suas especificações, né? Ou seja, isto posto, juiz, contei tudo o que aconteceu, falei qual que é o direito que você tem que aplicar, então agora eu tomo a providência cabível. Não, eu tenho que dizer qual que é a providência que eu quero, tá? Depois, eu indico quais as provas eu quero produzir, digo se eu quero ou não uma audiência de conciliação ou mediação e atribuo à causa um valor. São esses 7 requisitos que fazem a minha petição ser apta. Se por um acaso eu não cumprir um deles, e eu mato vocês se vocês não cumprirem um deles, gente, porque pelo amor de Deus, fica 10 períodos, 5 anos na faculdade e não consegue fazer uma petição cumprindo só 7 requisitos? É muito pouco, tem que saber fazer, pô. Vocês vão aprendendo, não fica nervoso não, vocês vão aprender, né? Já começa aprendendo no semestre que vem, podem ficar tranquilos, né? Então, eu tenho esses 7 requisitos. Se faltar algum, o juiz vai mandar eu emendar a petição, eu consertá-la. E se eu não fizer, ou se for um requisito que não pode ser consertado ou completado, ele vai ter que indeferir minha petição inicial. E aí ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Por quê? Eu tive ali o meu direito de ajuizar a ação, mas eu não dei todos os requisitos necessários para que o processo tivesse um desenvolvimento regular. Então, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, porque eu não cumpri esse pressuposto processual, que é o da petição apta, tá? A gente vai falar agora, né, do B e do C, eu gosto até de falar deles juntos, porque é algo que a gente já estudou, né? A inexistência de coisa julgada material e de litispendência. Falamos de coisa julgada e de litispendência, gente, quando a gente falou de competência, né? O que é uma coisa julgada e uma competência? Pensa, gente, em 2 processos idênticos, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tá? Mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido. O que é isso, professora? Mesmo autor e réu, mesmos fatos e fundamentos e o mesmo pedido. Essas 2 ações, gente, são idênticas. Ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, elas têm os mesmos elementos. A gente vai tomar aula só explicando os elementos da ação também, que é a próxima, inclusive, na próxima quinta, né? Elas são idênticas, essas duas ações, né? Porque elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Gente, tem sentido? Tem o mínimo sentido eu ficar processando e julgando 2 causas idênticas? É uma ofensa à economia processual. Eu estou gastando 2 processos para resolver um conflito só, porque a causa é idêntica, né? Fora isso, imagina que uma causa está na primeira vara civil e a outra está na quinta vara civil. Elas são idênticas, mas aí o juiz da primeira vara julga X e o da quinta vara julga Y, porque eles interpretaram a lei diferente, né? Presta atenção, galera, presta atenção. Falta segurança jurídica, falta economia processual e falta segurança jurídica. Então, a gente não pode aceitar a litispendência, gente. Não pode, tá? Então, quando que ocorre a litispendência? Quando se repete a ação que já está em curso, ou seja, quando eu tenho 2 ações idênticas em curso ao mesmo tempo, tá? Não posso, o pressuposto é negativo, é não existir litispendência. E se existir, a gente mantém a que foi ajuizada primeiro e a que foi ajuizada por último, a gente vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, mantenha a que foi ajuizada primeiro e a que foi ajuizada por último, nós vamos extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? E a coisa julgada? Ela é muito parecida com a litispendência, só que na coisa julgada, uma das ações já foi julgada, com resolução do conflito e transitou julgada, não pode mais mudar aquela decisão. Eu vou em juízo a ação de novo, para resolver um conflito que já foi resolvido. Falta economia processual, falta segurança jurídica, do mesmo jeito, tá? Então, a coisa julgada, quando se repete a ação, que já foi decidida, por decisão transitada em julgado, tá? Também, gente, é uma ofensa ao pressuposto processual, que também é negativo, é inexistir coisa julgada, né? Neste caso, tá? O que nós vamos fazer? Extinguir a ação que foi ajuizada por último, sem resolução do mérito, sem resolução do conflito. Por quê, meu povo? Por quê, meus queridos?
Muito simples, né? Porque não observou-se todos os pressupostos processuais. Faltou a inexistência da coisa julgada, tá? Bom, a gente parte agora para a letra D, que é inexistência de perempção. Gente, contar para vocês. Parece até um palavrão, né? Inexistência de perempção. O que é perempção, gente? Gente, perempção é o seguinte: é a perda do direito de ajuizar uma ação. Por quê? Porque eu já ajuizei 3 vezes e em todas as 3 vezes eu abandonei a causa. Então, eu ajuizei a ação. Aí o juiz fala assim: ô fulano, você tem que juntar tal documento aos autos para continuar o processo. Aí a pessoa não junta. Passa 30 dias, o juiz considera que ela fez o quê? Abandono de causa. E aí o que ele vai fazer? Extinguir o processo em resolução do conflito, porque eu abandonei a causa. Posso ajuizar essa ação de novo, porque não resolveu o conflito? Pode. Abandonei pela segunda vez. Posso ajuizar a terceira? Pode, judiciária é mamãe. Abandonei pela terceira vez. Posso ajuizar a quarta? Não. Okay? Juizada é mamãe, mas na casa da mãe Joana também. Né? Então, se eu ajuizar a ação 3 vezes e 3 vezes eu abandonar a causa, eu perco o direito de ajuizar a quarta vez. Por quê? Porque vai ter ocorrido isso daqui, ó, a perempção. Tá? E aí, o meu processo vai ser, eu ajuizei a quarta, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque ele não pode mais ser julgado. Porque eu ajuizei 3 vezes, em todas elas eu abandonei a causa. Tá? Então, ocorre a perempção quando o autor causa por 3 vezes, quando o autor ajuiza a causa e por 3 vezes provoca uma sentença fundada em abandono de causa. Neste caso, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito, tá? Então, gente, se eu ajuizo a mesma ação 3 vezes, em todas as 3 eu abandono a causa, a que eu ajuizar na quarta não vai ter o pedido julgado. Por que não vai ter julgado? Porque ocorreu perempção. Eu perdi aquele direito, porque por 3 vezes eu abandonei a causa, eu ajuizei e 3 vezes eu abandonei, tá? Bom, inexistência de prescrição e decadência. Isso é um Instituto de Direito Civil que vocês devem estar estudando com o Daniel, tá? Na prescrição, gente, eu vou falar assim de forma bem simples, o Daniel vai estudar isso mais a fundo com vocês, lá no Teoria Geral do Direito Privado. No caso de prescrição, eu perdi o direito, né, de ajuizar a ação, a gente até ajuiza, mas eu perdi o direito de ter o pedido julgado, porque passou o tempo. Por exemplo, indenização por danos morais, 3 anos. Se eu ofendi alguém hoje e a pessoa deixa para ajuizar essa ação daqui a 4 anos, prescrição. Por que prescrição? Porque eu não ajuizei a ação dentro dos 3 anos, tá? Na decadência é pior, eu não perco só o direito de ajuizar a ação, eu perco o direito mesmo. Não tenho mais direito. Por quê? Pelo decurso do tempo, o meu direito decaiu, tá? Bom, quem ajuiza a ação, já tendo ocorrido prescrição ou decadência, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tá? Por quê? Também é um pressuposto negativo, né? Na verdade, é um pressuposto positivo, né? É a existência de prescrição e decadência. O pressuposto é inexistir. É um pressuposto negativo porque existe prescrição e decadência e o pressuposto é inexistir, é não existir, tá? Bom, citação válida. O que é citação, gente? Citação é aquela primeira comunicação que a gente faz ao réu, que fala assim, olha, oi réu, tudo bem com você? Existe um processo contra você, venha aqui se defender, venha participar, venha exercitar o contraditório, a defesa e isonomia, né? Na verdade, gente, quando tudo que acontece no processo, as partes têm que ser avisadas. E aí elas têm que ser notificadas. Existem 2 formas de notificação, a intimação e a citação. A primeira notificação que se faz ao réu, que dá conhecimento a ele que existe um processo e o permite exercer o contraditório, é chamada de citação. Todas as outras comunicações que se fazem a réu, autor, perito, testemunha, é chamada de intimação, tá? Bom, essa citação, gente, para ela ser válida, ela tem que ser pessoal. Tem que ser o próprio réu que tem que receber. Não pode ser a mãe, não pode ser o pai, não pode ser o irmão gêmeo, não pode ser o cachorro, o papagaio, o periquito, a esposa, o filho.
tem que ser o próprio réu. Eu tenho que ter certeza, tem que ter a assinatura dele lá. Eu tenho que ter certeza que ele recebeu aquela citação, que pode ser feita pelo correio, ou por oficial de justiça, ou até outras formas, que vocês também estudarão no semestre que vem. Agora, eu tenho que ter certeza que ele tomou conhecimento. Sem ela, não existe contraditório. Sem citação válida, se eu ter certeza que o réu recebeu aquela citação e que ele poderia estar exercendo aquele direito, gente, não existe processo válido, porque não existe contraditório, tá? E aí a decisão daquele processo, onde não existe contraditório, não tem validade nenhuma, porque não cumpriu o pressuposto processual de citação válida. Então, o que é esse pressuposto processual de citação válida? Eu tenho que ter certeza que o réu foi notificado pessoalmente e que poderia, se quisesse, ter exercido o contraditório, ainda que ele não tenha. Porque lembram, o contraditório é facultativo, não é obrigatório. A gente já estudou isso também, né? Continuando aqui, né? Intimação do Ministério Público. Sempre que houver um incapaz no processo, é indispensável a participação do Ministério Público, com o intuito de defender-lhe os interesses. Gente, tem incapaz, o Ministério Público tem que atuar, tá? Então, no processo criminal, normalmente, o Ministério Público é até autor, porque quando é ação penal pública condicionada ou incondicionada à representação, que são as mais comuns no direito penal, né? O Ministério Público, ele atua como autor, né? Ele que faz a denúncia, ele que provoca o judiciário, ele que inicia aquela ação, né? No cível, são pouquíssimas as ações que o Ministério Público pode ajuizar. São mais as ações coletivas, sabe? Ação popular, ação civil pública, mandado de segurança coletivo. Mas no processo civil comum, aquele divórcio, inventário, né, cobrança, indenização, aquele lá o Ministério Público não ajuiza, são os próprios interessados que ajuizam. Agora, se tem um menor, né, então se é um divórcio que tem filho menor, se é um inventário que o decujus, o falecido, deixou um filho menor, né, ou alguém que é incapaz, a pessoa é até maior de idade, mas ela é incapaz de expressar sua vontade, né, por causas transitórias ou definitivas. Tem um incapaz, o Ministério Público tem que atuar. Ele atua como? Como fiscal do ordenamento jurídico. Ele fica fiscalizando. Então, ele analisa o processo e dá parecer. Tá? Então, a gente tem que... O pressuposto processual é que o Ministério Público seja intimado, acompanhe o processo e dê parecer de tempos em tempos, sempre que o juiz lhe solicitar. Tá? Então, é um pressuposto processual. Havendo incapaz, para o processo ser válido, tem que ter intimação e o acompanhamento pelo Ministério Público, tá? Bom, caução, pagamento de custas. Gente, contar para vocês, atividade judiciária é paga, ponto, tá? A regra é, eu tenho que pagar custas quando eu ajuizo uma ação. Se o autor não tiver condição, aí sim, ele vai ter justiça gratuita. Só que as pessoas, o leigo, ele pensa que a justiça gratuita é uma obrigação, que todo mundo tem justiça gratuita. Ela é exceção. A regra é que o judiciário é pago. A regra é que eu tenho que pagar custas. Eu só vou ter justiça gratuita se eu for pobre no sentido legal. Ela é uma exceção. Então, se eu não tiver justiça gratuita, eu tenho que pagar as custas processuais. E eu pago quando eu ajuizo a ação. Tá? Ao final, se eu ganhar e o réu perder, né, gente, aí não tem problema, tá? Eu vou ser reembolsado, o réu vai me reembolsar naquele valor, né? Ao final do processo. Mas para começar o processo, eu tenho que pagar custas. E aí, se eu não pagar essas custas, o meu processo não vai ter um desenvolvimento válido, ele não vai nem se desenvolver. O juiz vai extinguir o processo em resolução do mérito porque eu não paguei as custas. Por quê? Porque é um pressuposto processual o pagamento de custas, tá? E para terminar, inexistências de vícios provocadores de nulidade. Gente, qualquer problema no processo que possa causar a sua nulidade é um vício, né, que atrapalha no desenvolvimento válido do processo. Então, aí eu tenho mais um pressuposto negativo. O pressuposto processual é que inexista vícios, que eu não tenha qualquer problema, qualquer nulidade ou qualquer vício que possa vir a anular o meu processo e atrapalhar o seu desenvolvimento válido. Tá, gente? Esses foram os pressupostos
objetivos. Repare, os 4 primeiros que a gente estudou foram os pressupostos subjetivos. Tinha a ver com o autor, com o réu, com o juiz e com o advogado, né? A competência do juízo, né? Ou seja, ser o juiz competente para processar e julgar aquela ação, a ausência de impedimento ou suspeição da pessoa do juiz, né? Porque se a competência do órgão judiciário, o impedimento e a suspeição é da pessoa do juiz, né? Ele ter condições de imparcialidade para julgar aquela causa, então ele não pode nem ser nem impedido nem suspeito. A capacidade da parte, que apesar de sujeito de direito, de ter personalidade jurídica, ser sujeito de direito, às vezes não tem capacidade para estar em juízo, porque é relativamente ou absolutamente incapaz, então ela tem que ser representada ou assistida. E a capacidade postulatória, que só o advogado tem, com exceção dos juizados especiais, nas causas até 20 salários mínimos, e na Justiça do Trabalho, né? Onde as pessoas podem usar o jus postulante, ou seja, elas mesmas ajuizarem a ação e se defenderem em juízo. Claro que isso não dá certo, mas é assunto para outra aula, né? Esses pressupostos são pressupostos para que o meu processo tenha um desenvolvimento válido e, ao final, tenha uma sentença válida, que resolve aquele conflito e é válida, tá? Bom, eu tenho também os pressupostos processuais objetivos, tá? Que foi o que a gente acabou de estudar aqui, que é a mesma coisa. Sem eles, o meu processo não tem um desenvolvimento válido e a decisão dele, aquela sentença, não vai valer de nada. Né? Por quê? Porque existe uma nulidade, existe um vício, existe algo que atrapalha, que está errado e que não vai permitir que aquilo seja útil, tá? Petição apta, né? Essa petição apta é a petição inicial, que deve observar todos os requisitos do artigo 319 do CPC, né? Inexistir coisa julgada material, inexistir litispendência, ou seja, inexistir um clone, gente. Inexistir uma ação idêntica, com o mesmo autor, o mesmo réu, os mesmos fatos, o mesmo direito, o mesmo pedido, né? Tem que inexistir essa ação, seja ela tramitando ao mesmo tempo, e 2 ações tramitando ao mesmo tempo. A litispendência não pode ter, e 2 ações, uma já julgada e a outra tramitando, é coisa julgada material, também não pode existir, tá? Também não pode existir a perempção, ou seja, não pode ter acontecido de eu já ajuizar aquela ação 3 vezes. Em todas as 3 vezes, dar causa à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, então não posso ter ajuizado a ação 3 vezes e ter abandonado 3 vezes. Na 4ª, o meu pedido não vai ser julgado. Na 4ª, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque eu perdi o direito de ter aquele conflito resolvido pelo judiciário, porque ocorreu a perempção, tá? Não pode existir também prescrição e decadência, ou seja, o meu direito não pode nem estar prescrito nem ter decaído, eu tenho que observar o prazo para ajuizar aquela ação. Se eu não observei, também não vão julgar o meu conflito, tá? A citação do réu tem que ser válida. Gente, citação do réu que não é válida não permite contraditório. E aí eu não tenho um processo democrático, eu tenho um processo ditatorial, em que eu processei, julguei, condenei aquele réu sem que ele pudesse participar. Poxa, não dá, né, gente? Impossível, tá? Então a citação tem que ser válida. E a citação é o ato pelo qual a gente dá conhecimento ao réu que contra ele existe um processo, tá? E permite que ele exerça o contraditório. Ela tem que ser pessoal, tá? Não pode ser para a mulher, por mais que ela seja uma gêmea, para a mãe, para o pai, para o filho, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. Não, tem que ser pessoal, né? A intimação do Ministério Público, ela vai ser um pressuposto processual tão somente, né, quando houver um incapaz no processo civil, que aí o Ministério Público tem que acompanhar todo o feito e dar parecer, né? Se não tiver esse acompanhamento do Ministério Público, também não é válido aquele processo, tá? Caução e pagamento de custas, porque a atividade judiciária, ela é paga, tá? A atividade judiciária é paga, processo é pago, a não ser que a pessoa tenha justiça gratuita. Se for pobre no sentido legal, tem que pedir, o juiz tem que deferir. Agora, se você não pediu, ou pediu e o juiz indeferiu, você tem que pagar as custas. Tá? Se não,
o juiz também não vai nem processar, vai acabar com aquele processo na hora, né? E, por fim, tem que inexistir vícios que possam provocar nulidades, tá? Não pode existir nenhum vício, nenhum problema que possa levar à inutilidade de todo aquele processo e daquela decisão, tá? Gente, encerramos então a matéria procedimentos pressupostos processuais, que é o nosso tema de hoje, né? A gente encerra aqui, já trabalhamos todos eles, tá? Ao contrário das condições da ação, que são só 3 e no cível só 2, os pressupostos processuais vocês viram que são muitos, né? São 13. As condições da ação, gente, não tem jeito. Vocês têm que saber de cor e salteado. E eu vou fazer arguição com vocês depois disso, depois sobre elas, tá? Lembrando que faltou uma das condições da ação, a gente tem o chamado carência de ação, tá? Era até matéria da prova. Agora, os pressupostos, eles são mais. Vocês não precisam saber de cor e salteado, mas vocês têm que saber, porque a hora que acontecer algum, vocês têm que conseguir realmente identificá-los, tá? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre os elementos da ação e estou aberta na próxima aula para vocês tirarem eventuais dúvidas sobre esta matéria que eu trabalhei agora com vocês nesse vídeo, tá, gente? No mais, agradeço a todo mundo que assistiu, tá?